Papo de Criminalista, eu e o professor Mauro Otávio Nassif, meu guru e meu professor. Eu e Mário de Oliveira Filho, grande criminalista. O Supremo Tribunal Federal fez uma movimentação, uma mudança no regimento interno. Ele votou e modificou pela emenda regimental número 58, que vai ser publicada em janeiro de 2023. E começa já com o pedido de vista nos autos. Gente, não é vistas. Vistas é isso aqui que a gente tem na cara. Isso. É pedido de vista, vista de ver, de olhar. Muito advogado falando, pedir vistas. Vistas você vai arrancar o olho do juiz para te dar? Não é assim que funciona. Olha, cuidado com o português para não tropeçar no tamanco, hein? Cuidado. Então, o artigo 134, antigamente, dava o prazo de 30 dias para o ministro devolver o processo que ele pediu vista. Acontece que ninguém seguia isso aí, Mauro. Veja bem, não só seguia, como não havia prazo, como quando ele devolvesse, não havia prazo para entrar em julgamento. Podia demorar anos, como costuma demorar. Exatamente. Então, essa emenda que é muito importante, o que é? Para agilizar. A ministra Rosa Weber, ela idealizou essa emenda, ela sempre foi assim. Sim. Uma ministra dura, não entende muito da parte criminal, mas na área trabalhista, ela sempre foi firme para agilizar os processos. Bom, então, essa ideia é dela, para agilizar. Então agora, ele pode devolver, mas será julgado automaticamente. É isso que eu queria falar. É isso. Ela aumentou o prazo de 30 para 90 dias. Porém, mas isso é importante, porque os 30 dias ninguém cumpria mesmo. Então, aumentou para 90. E aí vem, no parágrafo 5º do artigo 134, a mudança fundamental. Acrescentou um advérbio importante. Diz o seguinte: vencido o prazo previsto no caput, ou seja, os 90 dias, os autos estarão automaticamente, este advérbio não tinha antes, liberados para a continuação do julgamento. Ou seja, não fique esperando mais o ministro que pediu vista para julgar. Entre em julgamento, vai pra frente. Havia casos de anos esperando. Sim, por exemplo, o ministro Toffoli ficou sentado anos sobre aquele problema da multa do advogado que abandona processo, ou que supostamente abandona processo. E agora automaticamente. Sim, automaticamente. Essa ideia é muito boa. Pediu vista, tem que liberar. Mas aí tem algumas coisas importantes. Na questão da prisão. Diz o seguinte: quando o tribunal manda prender ou ratifica a prisão, o prazo é aquele prazo do artigo 316 do Código de Processo Penal. Que você já falou muito em outros programas. 90 dias para reavaliar. Acontece, professor, que todos os tribunais estaduais, todos os 5 tribunais regionais, o STJ e o próprio STF, já minimizou isso. Não, esse prazo de 90 dias, olha... Agora está claro. Faz lei para minimizar? Eu espero que agora esse regimento interno resgate o artigo 316 do Código de Processo Penal. Porque não é simplesmente fazer o que os juízes fazem, Mauro. E o próprio tribunal. Permanecem a motivação para a decretação da prisão preventiva. Não é isto. Não é. Não é. Inclusive... Contemporaneidade. Isso é fundamental. A gente está preso há 3, 4 anos e tem ligação contemporânea com o fato. Inclusive, estudando a matéria, eu vi que foi a ideia da ministra Rosa Weber o seguinte: caberá à Secretaria Judiciária acompanhar os prazos. Esse negócio isso é muito importante. O artigo 315 do Código de Processo Penal diz que quais são as regras para que uma decisão, uma sentença, um despacho, um acordo tenha validade. Então não é aquele negócio que eles costumam fazer, que é um absurdo, né? Permanece a motivação. Não é assim. Você tem que dizer por quê. O artigo 315, leia lá o artigo 315. E a Secretaria vai fiscalizar. Então nós temos que cobrar isso. Como está difícil advogar na área criminal. Quando foi fácil?
É cobrança 24 horas em termos de essa automaticamente é fundamental. Tem que fazer isso. A outra mudança não é tão fundamental para a advocacia. Não é. Não, é a questão da repercussão geral. Mas também é importante, Mauro. Também é importante. Como é que fica o prazo? O artigo 21 agora o artigo 21... Eram 20 dias. 20 dias. Agora são 6 dias para que o relator, ele objetivamente diga se cabe a repercussão geral ou não. Não é mais 20, agora 6. Sempre agilizando. Gente, sempre agilizando. Não adianta mudar a regra, não adianta mudar a lei, não adianta mudar o regimento interno, se não mudar a cultura do aplicador da lei. Mas aritmeticamente é importante. E olha, cabe a você, advogado, como eu, como o Mauro, cobrarmos isso, insistirmos nisso. Nós somos os fiscais da lei. Põe na sua cabeça, advogado criminal é o fiscal da lei. Deixe-me ver vou ler apenas essa parte. Sim. Artigo 324. Recebida a manifestação do relator, os demais ministros encaminharão por meio eletrônico num prazo comum de 6 dias. É pequeno o prazo. Sim. Sempre agilizando. Sempre agilizando. É isso que importa. Mauro, e tem uma situação aqui importante a respeito do pedido de vista. Né? Quando se tratar de prisão. Prisão. De prisão é sempre físico. Não é virtual. Não exatamente. O julgamento não é virtual. Quando se trata de prisão, o julgamento é físico e cabe sustentação oral. Boas ideias. Olha, e outra coisa, ideias. Essa virtualização dos processos penais, aliás, do Poder Judiciário inteiro, tem lá as suas dificuldades. Como tudo na vida, nem tudo é 100% bom ou 100% ruim. Eu vejo com uma coisa muito boa para a advocacia, o julgamento virtual. Imagine, o nosso colega advogado, lá dos rincões, perdido aí no rincão do Brasil, que tem muito rincão no Brasil, longe de Brasília. O cliente dele, com certeza, não tem condições ou terá enormes dificuldades para bancar uma viagem do advogado até Brasília para fazer a sustentação no Supremo Tribunal Federal. Isto abriu as portas para que todos os advogados tenham acesso ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, aos tribunais regionais federais. É importante a participação, não interessa se é virtual, o importante é você fazer a sustentação oral, você entregar o seu memorial, mas o memorial vai por internet e não tem problema. Pior é não ter nenhum desses recursos à disposição. Então, abre as portas para que o advogado, lá perdido no rincão do Acre, do Amazonas, do Rio Grande do Sul... De beca, faça a sua sustentação oral. Sentado, mas de beca. Muito bem. Mauro, vamos lá. Liminar. Mudou também a questão da liminar. O artigo 21, o antigo, dizia que são atribuições do relator. Submeter ao plenário ou à turma os processos de competência respectiva, né? Determinar em casos de urgência as medidas de inciso anterior ad referendo do plenário ou da turma. Hoje ficou assim, que as medidas cautelares, elas serão, mais agora um advérbio de tempo, imediatamente submetidas ao plenário ou à turma. Imediatamente, não é daqui a uma semana, daqui a um mês, é imediatamente. E aqui, Mauro, é que fala a respeito da sustentação oral também. Isso. Que é importante para você fazer a sustentação oral. Então, o texto determina que em processos submetidos à sistemática da repercussão geral, que o Mauro falou, após recebida a manifestação do relator, haverá um prazo comum. Né? Este prazo comum é muito importante. Eu estou repetindo aqui o que o Mauro falou, porque faz agilizar. Né? De 6 dias úteis, para que o ministro ou a ministra se manifeste sobre a questão que está pendente. Agora, é importante o seguinte, Mauro, nós na questão da liminar, nós falarmos do Fux. O Fux no dia 21... Mas agora vai mudar. No dia 21 de janeiro de 2020, ele suspendeu vários artigos da Lei 13.964, que trazia... Principalmente o juiz de garantias. As garantias.
mas outras medidas importantíssimas de garantia dos direitos constitucionais do acusado. Então isso vai acabar. Já acabou agora, a partir desse novo regimento interno, o número 58, a emenda regimental 58. E da Boate Kiss também. Boate Kiss. Isso acabou. Deu a liminar, imediatamente colocada a de referendo do plenário, para evitar distorções como a gente tem visto por aí. Certo, professor? Mais uma coisinha só. Sim. Inclusive no juiz de garantias, na questão, falava-se que não há dinheiro, que não tem dinheiro para implantar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Todos os especialistas fizeram lá o remanejamento de como poderia ser, como atuar, principalmente aquelas comarcas pequenas que tem um juiz só. Tudo isso era questão de logística. Outro problema. Que, lógico, envolve algum valor, mas não da maneira que eles colocaram, a ponto de impedir a coisa. Bom, é isso aí, Mauro. Aliás, só para reforçar, o artigo 21 do novo regimento interno, né, ele diz o seguinte: determinar em casos de urgência as medidas do inciso anterior, que é a medida cautelar, submetendo-as imediatamente, advérbio de tempo, ao plenário ou à respectiva turma para referendo, preferencialmente em ambiente virtual. Mas se o processo for de prisão, a decisão tem que ser presencial. E eu quero contar uma historinha de 30 segundos. Vossa Excelência conta a historinha de 30 segundos. Aliás, o pessoal está pedindo suas historinhas. Eu sou muito fã das mulheres. E eu sou fã da grande Margaret Thatcher. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Primeira-ministra da Inglaterra. Exatamente. Foi, então, né? A Margaret Thatcher, eu vou contar essa historinha em 30 segundos, porque diz respeito a Rosa Weber, que agilizou tudo. A Margaret Thatcher, quando assumiu o parlamento inglês, disse o seguinte: vocês, deputados, se vocês quiserem um líder que fale bem, que fale bonito, que fale bastante, elejam um homem. Se vocês quiserem um líder que faça, elejam uma mulher. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.